Bom dia a todos. Espero encontrá-los todos bem. E nesta manhã, né, com muita felicidade, vamos continuar o nosso estudo do livro Episódios Diários de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. E o tema desta manhã é coerência e firmeza. Está lá no capítulo 38. E a veneranda nos informa, né, e nos sugere o seguinte: comporta-te com a mesma firmeza e dignidade quando a sós ou na multidão, no lar ou fora dele. O homem de bem é sempre o mesmo, não possuindo duas faces morais. Trabalhando-se interiormente, fixarás os ideais de enobrecimento nos atos, que se exteriorizarão sempre iguais, nas mais variadas situações. O homem consciente das suas responsabilidades tem uma só conduta, seja na vida privada ou na pública, caracterizando-se pela retidão que lhe expressa a grandeza do ideal esposado. Se adquires o hábito da dissimulação, em breve derraparás na hipocrisia e na pusilanimidade, exercitando-te na concentração dos pensamentos superiores, eles fluirão pelos teus atos no lar, no serviço e nas horas de recreio. O lar é a sociedade miniaturizada nas fronteiras domésticas. Aí se forjam os valores indispensáveis para o crescimento intelecto-moral do indivíduo, preparando-o para o mundo. C. Refratário à lisonja. Prefere uma verdade ácida a uma mentira adocicada. O lisonjeador é desonesto com aquele a quem elogia. Interrompe-lhe a insinuação perturbadora, que te atribuis valores que não possuis. Sê então coerente em todos os atos, não aparando o vício, nem passando recibo em favor da fraude, das posturas reprocháveis. Talvez não mudes o mundo. Se, no entanto, te tornares melhor, o mundo se terá renovado com disposições superiores para o final da fraternidade e da paz. Que leitura bacana, né? Mais uma vez, Joana nos trazendo uma profunda reflexão sobre questões do nosso cotidiano. E ela inicia justamente trazendo para nós a questão da coerência. O quanto é importante que nós saibamos, né, nossas metas, nossos planejamentos de vida, e que tenhamos muita coerência para que nossos atos sejam um reflexo daquilo que nós falamos, que nós pregamos, porque não adianta que eu chegue na minha instituição religiosa e eu tenha um comportamento A, se em casa eu vou ter um comportamento B. Então, muitas pessoas, né, no meu ambiente religioso vão dizer: nossa, mas a Roberta é tão bacana, e às vezes em casa eu sou aquela pessoa, né, intolerável, aquela pessoa que critica todo mundo o tempo todo, aquela pessoa que está sempre reclamando de tudo, que não coopera. Então, de que adianta eu falar para as pessoas lá na instituição religiosa que eu tenho que ser caridoso, se na minha própria casa eu não consigo, né, ter paciência com aqueles que dividem o mesmo teto que eu? Então, na verdade é isso, a gente precisa ser coerente, né? Ninguém, né, no atual estágio em que nos encontramos aqui na Terra, nós não somos perfeitos, mas nós precisamos entender que é preciso que tenhamos coerência de atitudes, né? Que nós nos manifestemos, nos coloquemos para o outro, né, em verdade, e sendo sempre o melhor que pudermos, né? Então, que a gente seja a mesma pessoa na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente religioso, que a gente se mantenha sem colocar máscaras sociais,
né, que muitas vezes, né, colocam ali uma espécie de verniz para que a gente seja aceito ou reconhecido, muitas vezes por virtudes que nós ainda não dispomos. E aí entra a questão da lisonja, que na segunda parte do texto, a benfeitora tanto nos adverte. A gente tem que ter muito cuidado com a questão do elogio, porque afaga o ego. Tem gente que é movida a elogio, né? Precisa ser elogiado. Mas o elogio, ele deve ser utilizado como uma ferramenta muito correta, né? Que expresse sinceridade no pensamento, no sentimento. Muitas vezes o elogio vazio, ele não contribui em nada para o outro. Pelo contrário, cria nele, né, uma espécie de vaidade, uma falsa sensação de que ele está com condições melhores do que ele já dispõe. Então, a verdade é que Joana nos convida com esse texto para que nas nossas atitudes do dia a dia nós tenhamos sempre coerência e firmeza. E isso envolve também, né, a perseverança das nossas atitudes, porque muita gente, quando se coloca num propósito de uma renovação íntima, no primeiro momento em que tem um desafio, que fala, mas eu não vou conseguir isso, é muito difícil ser assim, é muito difícil mudar, é muito mais fácil, né, eu gritar, eu me expressar, do que eu tentar, né, me equilibrar, trabalhar melhor esses sentimentos. Mas a verdade é que quando a gente pensa, né, numa mudança, a gente tem que pensar no porquê é importante essa mudança. Primeiro, a gente precisa ter consciência do quão importante é essa mudança interior e para quê. E a gente precisa também exercer a força de vontade, entender que essa mudança, essa renovação, esse propósito, essa firmeza, né, essa determinação vai nos levar a um estágio de felicidade, de plenitude. Mas para isso a gente precisa cultivar paciência e esperança. Paciência para entender, né, que é um dia de cada vez. E esperança de que a gente vai conseguir, né? E finalmente crescer e amadurecer com a experiência. Porque muitas vezes, né, e na maioria das vezes, não vai se tratar, né, do destino final, né, do local onde vamos chegar. Não vai se tratar simplesmente da renovação, da mudança propriamente dita, mas do caminho, do percurso que a gente vai trilhar para que essa mudança se concretize. São as experiências, as vivências que vão nos fortalecer e nos amadurecer, e vão ficar como registros internos, né, que vão ser utilizados, né, e vão ser resultantes aí desse nosso esforço de crescimento. Então, que nós possamos, em verdade, fazer uma renovação que seja real, verdadeira, que a gente se apresente para o outro, né, para os outros, tais quais nós somos, e que a gente possa sempre buscar, né, sermos melhores e não desanimarmos, desanimar jamais. E por falar, né, de perseverança, por falar, né, de coragem mesmo, né, de nos mantermos ali, eu lembrei, gostaria de trazer para vocês agora, para finalizarmos o nosso encontro dessa manhã, uma poesia de Maria Dolores, que ela diz assim: alguém um dia perguntou a Michelangelo, enquanto ele esculpia: Senhor, por que razão martelar, martelar esta pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la em paz no coração da natureza? O escultor, entretanto, respondeu simplesmente sem alterar a voz: um anjo mora preso neste bloco maciço e tenho o compromisso de trazê-lo até nós. E batendo e cortando aresta sobre aresta, aparando e brunindo o mármore que entesta, vê afinal um instante em que ele próprio exulta, a obra-prima que jazia oculta. Aparece soberana. É um anjo que sorri quase em filigrana, uma pedra por fim que se transforma com prodígios de forma em requintes de luz e beleza humana.
Assim também, alma querida, quando a dor te ameace ou te amarfanhe a vida, não grites maldições nem fabriques labéus. A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus por dom profundo, que te arranca do mundo para brilhar nos céus. Então perseveremos, ainda que os desafios da vida se nos façam muito, né, fortes, que nós nos sintamos fracos, que a gente pense em desistir, que a gente comece a acreditar que essa coisa de renovação íntima, de equilíbrio interior, são coisas que não são possíveis. Quando a gente estiver pensando nisso, né, confia e espera que tudo tem o seu momento. Aquiete seu coração, não haja por impulsividade e persevere. Persevere na ação do bem. No bem para o outro, para o próximo e por si mesmo. Cuide-se. A gente sempre lembra, né, da viagem aérea. Quando a gente pega um avião, que a comissária de bordo vai nos orientar em caso de alguma turbulência mais forte ou alguma coisa, algum acidente, o que que ela diz para a gente? Máscaras de oxigênio irão se posicionar e caso você necessite auxiliar alguém, que você coloque primeiro as máscaras em você para depois auxiliar ao próximo. Então, que nós possamos, nesta nossa existência, cuidarmos de nós mesmos, valorizarmos, né, cada oportunidade e trabalharmos para que possamos seguir essa existência com coerência e com firmeza, devagar e na certeza de que sairemos dessa nossa experiência melhores à medida em que perseverarmos no bem, fazendo bem, vibrando bem e pensando bem. Muita paz a todos, um dia de muita luz, e eu espero vocês aqui amanhã para juntos continuarmos o estudo de episódios diários. Até já. Até breve, né? Tchau.